Quando Deus ele chama Abraão, ele faz promessas. Quando Deus diz, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Abraão chegou até nós. Aleluia. É porque Deus um dia andou com o homem, porque Ele um dia se relacionou com o homem. É por isso que nós podemos estar aqui hoje. É por isso que nós podemos nos achegar diante de Deus, porque Deus é um Deus de relacionamento. Amém. Deus é um Deus de comunhão. Ele está nos chamando para esse relacionamento, para essa comunhão. E Ele andou com Abraão, Ele fez promessas. E Abraão creu nas promessas que Deus lhe fez. Saiu do meio de um povo idólatra, saiu do meio da idolatria para uma terra que ele não conhecia. E Deus, a vida cristã, muitas vezes vai ser assim, você vai sair, você aceita o Senhor e você começa a entrar num caminho novo. É um caminho por onde você nunca andou, mas você precisa andar por fé, você precisa trilhar esse caminho por fé, Amém. Crendo no Senhor, crendo que o Deus que te chamou é poderoso para cumprir todas as suas promessas. O Senhor tem nos chamado, Ele tem nos feito promessas, e nós precisamos caminhar com base nas suas promessas. Nós precisamos caminhar com base na sua palavra. É mesmo. Essa palavra que precisa nos mover, essa palavra que precisa nortear a nossa vida, as nossas decisões. Se você, a própria palavra de Deus, ela diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O desejo do Senhor é que a sua palavra venha nortear a nossa vida, irmãos. Jesus. Nós precisamos amar essa palavra, nós precisamos meditar nela de dia e de noite, para que nós sejamos fortalecidos, para que nós saibamos qual é a vontade do Senhor, para que nós não fiquemos à mercê deste mundo. E Deus, Ele, através de Abraão, Deus chama um homem para, a partir de um homem, Ele formar uma nação. A nação de Israel, ela é diferente de todas as nações, de todos os povos do mundo. Israel seria diferente, porque naquela época existiam vários deuses, milhares de deuses, e o homem se afastou de Deus de tal forma, de tal maneira, que ele começou a adorar vários animais, vários seres, como se fossem deuses. E ele amou e idolatrou mais a criatura do que o Criador. É isso que a palavra de Deus nos fala. Que o homem se afastou de Deus. Que o homem no seu coração impuro, ele se obscureceu e ele se distanciou cada vez mais do Senhor. E esse é o estado que o mundo se encontra, né? O mundo se encontra totalmente distante do Senhor. Mas Deus, Ele decidiu, por meio da nação de Israel, se revelar ao mundo. O desejo de Deus era se revelar ao mundo como um só Deus, como Deus verdadeiro, como Deus criador dos céus e da terra. Por isso que nesse texto ele vai dizer: Israel, se você ouvir a minha voz, se você atentamente me obedecer, vocês vão ser uma nação santa, um sacerdócio real, um povo adquirido, um povo santo no meio de toda a terra, porque toda a terra é minha. E esse é o chamado do Senhor para o seu povo, amados. Ser um povo diferente, ser um povo separado, ser um povo escolhido. Mas para isso acontecer, era necessário uma coisa. Veja que o Senhor fala o seguinte, no verso 5: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. O chamado de Israel era para ouvir a voz do Senhor.
para dar ouvidos à voz do Senhor. Israel foi chamado para, por meio de Israel, Deus queria se dar a conhecer ao mundo. Ele queria manifestar a sua natureza. Ele queria manifestar a sua santidade no meio daquele povo. Mas como nós conhecemos a história do povo de Israel, amados, Israel, ele não permaneceu na lei do Senhor. Quando Deus chama aquele povo e tira aquele povo do Egito, Deus não introduz aquele povo direto na terra. Ele leva o povo para o deserto. E ali no deserto, alguns autores vão dizer que o que Deus estava querendo com Israel era celebrar uma aliança. Celebrar uma aliança de casamento. E ele vai ali e ele estabelece os termos daquela aliança. Ele entrega a lei a Moisés. E ele estabelece os seus estatutos e os seus mandamentos para que Israel pudesse andar e obedecer. Porque os povos daquela época eram povos pagãos, eram povos que sacrificavam os seus filhos a deuses, que praticavam toda sorte de impureza. E Deus queria se revelar, se dar a conhecer. Por isso que Deus falou: olha, Israel, você não pode se misturar com nenhum desses povos. Você vai entrar na terra e você vai expulsar esses povos da terra, porque você não pode se misturar com esse povo. E nisso nós já aprendemos, amados, que o chamado da igreja é para ser diferente. Nós fomos chamados para ser um povo diferente. Nós fomos chamados para ser um povo que, se alguém quiser ter um referencial de Deus, vai olhar para nós, vai olhar para a igreja e ver Deus por intermédio da igreja. Esse foi o nosso chamado, para ser o corpo de Cristo aqui na terra, para que o mundo pudesse conhecer a Deus por intermédio da igreja. E desde já, eu já chamo os irmãos à reflexão. Se nós temos representado bem o Senhor aqui na terra, se nós temos dado um testemunho vivo do Senhor aqui na terra, porque Israel falhou na sua missão. Israel, ele se afastou. Houve uma época na história do povo, no tempo de Samuel, que Samuel estava velho e o povo pediu um rei. Quando Samuel fala assim para Deus, e ele se queixa, ele se lamenta, ele fala assim, que o povo estava pedindo um rei. Deus fala o seguinte: olha, Samuel, o povo não está rejeitando a você não, eles estão rejeitando a mim. Vejam a que ponto chegou a nação de Israel, de rejeitar o próprio Deus. Então, irmão, nós vemos que a história se repete. Lá no Éden, Adão pecou e ele se afastou de Deus. Aí Deus pega e faz uma nova aliança com Abraão e chama o povo, e o povo se afasta novamente. Nós vemos aqui facilmente, quando Josué entrou na terra, Josué fala: olha, vocês escolham hoje a quem vocês vão servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo falou: olha, nós vamos servir o Senhor, nós queremos servir o Senhor. Mas facilmente, quando aquela geração passou, facilmente o povo se desviou, facilmente o povo se distanciou de Deus. Nós vemos, amados, que o grande problema do povo é quando ele se afasta da lei de Deus. O grande problema nosso é quando nós nos afastamos da lei de Deus. Quando nós começamos a olhar para outras coisas,
quando nós começamos a dar ouvidos a outras coisas e não damos ouvido à voz do Senhor. Foi isso que Deus falou: se você ouvir a minha voz e obedecer, você será para mim um reino de sacerdotes. Nós nos afastamos do Senhor quando deixamos de ouvir a sua voz. Quando deixamos de dar ouvido à sua palavra, nós começamos a nos distanciar do Senhor. A palavra de Deus, ela diz que o Espírito Santo, ele veio habitar dentro de nós. Amém. E esse Espírito da verdade, ele diz assim que ele nos guiaria a toda a verdade. Jesus disse: olha, tem muita coisa que eu ainda preciso dizer para vocês, mas agora vocês não podem ouvir. Mas quando vier aquele ajudador, aquele consolador, ele vos guiará a toda a verdade. Aleluia. E esse Espírito Santo, ele habita em nós hoje, amados. Ele habita na minha vida e na sua vida. E Deus deseja nos guiar, Deus deseja nos conduzir a todo dia, a todo instante. Mas muitas vezes nós estamos tão ansiosos, tão atribulados, tão atarefados, que nós não temos muitas vezes tempo para parar na presença do Senhor. Não gastamos tempo para buscar o Senhor. E muitas vezes nós seguimos os nossos próprios caminhos. E lá na frente, quando as coisas dão errado, nós ficamos nos perguntando: mas Senhor, por quê? Por que deu errado? Por que as coisas na minha vida estão acontecendo desse jeito? Você precisa descobrir onde foi que você se afastou, onde foi que você parou de dar ouvidos à voz do Senhor. Começou a dar ouvidos, a ser guiado, a ser dirigido pela tua própria mente, pelo teu próprio pensamento. Foi isso que Israel fez. Deus havia instruído o seu povo, Deus havia dito tudo aquilo que o povo deveria fazer, tudo aquilo que o povo deveria seguir, mas o povo se distanciou, esquecendo da lei do Senhor. Houve um período na época dos reis que o livro da lei havia se perdido, e alguém achou e vai correndo para o rei e mostra o livro da lei. E quando o rei começa a ler, o rei Josias, se não me falha a memória, ele começa a ler e ele começa a perceber que tudo aquilo que estava acontecendo na nação de Israel estava escrito naquele livro. E foi justamente aquilo que Deus tinha falado: olha, se Israel se afastar dos meus caminhos, se Israel me desobedecer, tudo isso vai acontecer. E o rei começa a ler aquilo e ele percebe que se distanciaram do Senhor. E a partir daquele momento ele começa a fazer um trabalho de restauração do templo. Ele começa a fazer um trabalho de limpeza do templo, de voltar para o Senhor, de voltar a oferecer o sacrifício ao Senhor. Jesus. É um momento de restauração, amados. Oh, Deus. E talvez você precise sondar a sua vida e pensar: meu Deus, aonde foi que eu me afastei do Senhor? Será que você não tem se afastado do Senhor? Será que você não abandonou o teu primeiro amor? Será que o culto, a celebração, será que o cuidado desse corpo, que é o templo do Espírito Santo, será que você não se afastou desse relacionamento, dessa comunhão perfeita com o Senhor? Deus tem nos chamado, amados, nesses dias, para nos engajarmos mais do que nunca na nossa vida. Estamos vivendo dias difíceis, dias em que a iniquidade tem se multiplicado, o amor de muitos tem esfriado, e nós, como igreja do Senhor, somos chamados para estar constantemente na sua presença. Amém. De dia e de noite, amados. Dia e noite na presença do Senhor. Esse é o nosso chamado como igreja. O Senhor, ele vem buscar uma noiva santa, sem ruga e sem mácula. E esses dias nós participamos de um encontro
Oh, E Jesus. nós ouvimos de um pregador algo assim que eu achei muito forte. E muitas vezes a gente se pergunta por que foi que Jesus ainda não voltou. Né? Alguns acreditam que tão somente porque ainda o Evangelho não foi pregado a todas as nações. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. A palavra diz, lá em Apocalipse, no finalzinho de Apocalipse, ele diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quando houver uma noiva que esteja desesperada, que esteja anelante pela volta do noivo, isso vai atrair a presença do noivo. Isso vai trazer a presença do noivo. O noivo está aguardando essa noiva ansiosa. As mulheres aqui sabem muito bem disso. Que uma mulher, quando ela está nas vésperas do seu casamento, ela fica ansiosa, ela fica se preparando, todos os preparativos, é assim. E eu lhe pergunto, você está vendo nesses dias uma igreja que está se preparando para a volta do noivo? Você está vendo nesses dias uma igreja que está anelando pela vinda do noivo? Você não precisa responder, mas pense consigo mesmo. Essa noiva, essa igreja a quem Cristo vem buscar, amados, ela vai ser uma noiva que está anelante pela presença do noivo. E nós, como igreja, como povo de Deus, nós somos essa noiva. Precisamos nos preparar a cada dia, a cada instante. A palavra de Deus, ela está repleta de avisos, de advertências, para que ele fala, olha, se o dono da casa ele soubesse que hora que o ladrão vinha, ele se preparava, ele vigiava para não deixar que o ladrão o roubasse. Ele fala das virgens, de 5 loucas e 5 prudentes. As loucas não tinham azeite de reserva, mas as prudentes tinham. Jesus. Nós estamos vivendo dias, amados, nos quais nós podemos dizer que está se cumprindo aquela palavra que está em Isaías 60, verso 2, que diz assim, que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Nós estamos vendo cada dia que passa a iniquidade aumentando. É como se uma nuvem mesmo de escuridão estivesse vindo sobre o mundo. E a igreja precisa estar pronta, precisa estar preparada, amados. Jesus. Nós não podemos ficar à mercê deste mundo, nós não podemos ficar assistindo as coisas acontecendo e ficamos estupefatos, não temos ação, não temos atitude. A palavra de Deus diz o seguinte: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. A palavra de Deus nos manda despertar, estar prontos, estar acordados. Quando o povo de Israel estava para sair do Egito, eles estavam com o cajado na mão, com o cinto nos lombos, preparados, porque a qualquer momento o anjo da morte ia passar. E eles ia chegar a ordem, o comando para eles sair, amados. E nós estamos nesse mundo, nessa terra da mesma forma. Nós não podemos estar apegados a coisa alguma. Não podemos estar apegados a nada, porque a qualquer momento o Senhor vai dar a ordem para que a gente saia dessa terra, e nós não podemos estar presos a coisa alguma. Jesus. Muitos vão estar despreparados, muitos vão ser pegos de surpresa, porque não estão apercebidos. O dia de se preparar é hoje, a hora é agora, amados. A igreja precisa viver nessa dispensação, nessa visão, nesse entendimento. É hoje, é agora. Meu Deus. O desejo do inimigo é que você esteja cochilando, que esteja dormindo, que esteja... Jesus não vai voltar hoje não, vai voltar daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, não sei quando ele vai voltar. E o mundo está assim, as pessoas estão vivendo dessa maneira. Mas nós precisamos viver crendo que o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Porque a
qualquer momento, nós podemos perder a nossa vida. E aí? Tudo aquilo que nós estamos apegados, para quem será? É isso que nos diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos chama para nos preparar, para atrair a presença do Senhor. A palavra de Deus diz que nós podemos apressar a vinda do Senhor. Oh, Jesus. Se nós olharmos, amados, se nós olharmos para esse mundo, cada dia que passa está piorando a coisa. Nós precisamos clamar mesmo: vem Jesus, vem o teu reino, vem o teu governo. É mesmo. Somente o governo de Deus, somente o reino de Deus vai pôr um fim neste mundo. Somente o governo de Deus vai trazer a paz, vai trazer a justiça, amados, que nós tantos desejamos. A palavra de Deus diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus, no Sermão da Montanha, ele deixou diversos ensinamentos para nós. Basta tão somente a gente comer essa palavra, buscar essa palavra, porque ele vai falar ao seu coração. Se a cada dia nós buscarmos a ele, buscarmos da sua presença, com certeza nós não vamos ser pegos desprevenidos, amados. Em nome de Jesus, verdade. Precisamos buscar ao Senhor diariamente, constantemente. Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado da igreja do Senhor, para ser um povo diferente, para ser um povo separado, para ser um povo que anuncia as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O mundo está querendo ver a luz. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. O mundo está em trevas, amados, e ele precisa enxergar essa luz. E vai ser através da minha vida e da sua vida. Amém. Que o mundo vai enxergar a Jesus. Que o mundo vai desejar Jesus. Amém. Vai ser por intermédio da igreja. Oh, Deus. Por isso nós precisamos muito nos aproximar dele. Precisamos muito estar com os olhos voltados para ele. Precisamos muito correr a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus. E ele diz que é para deixar todo o pecado e todo o embaraço e correr com perseverança essa carreira. Se tem alguma coisa que embaraça a tua vida, se tem algum pecado que te impede de correr, amados, quantos pararam de correr na sua caminhada, estão embaraçados, estão presos com tantas coisas, mas ele diz que é para deixar o embaraço, deixar o pecado e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, Deus. Esse é o chamado. Esse é o nosso chamado. Quando Deus ele quer fazer alguma coisa na terra, ele procura um homem. Ele procura alguém que esteja na posição, amados. Ele procura alguém com quem ele possa contar. Deus está procurando pessoas nesses dias com quem ele possa contar, a quem ele possa compartilhar os seus segredos, a quem ele possa dizer aquilo que se passa no seu coração. Ele está procurando essas pessoas nesses dias, amados. E nós precisamos estar na posição. Nós precisamos estar na posição onde Deus possa falar. Ele precisa encontrar um lugar onde ele possa falar. Aleluia. Ele quer compartilhar os seus segredos. Ele quer compartilhar aquilo que está no seu coração. Aleluia. E ele vai falar isso com os seus servos. Ele vai falar isso com a sua igreja. Ele vai falar isso com os seus profetas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. Essa é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, amado. Que você possa guardar em seu coração essa palavra. Esse chamado para ser povo de Deus. Para não se embaraçar com coisa nenhuma dessa vida. Para ser igreja, para ser noiva, para estar preparada, para estar pronta para o teu noivo. Para estar com
os ouvidos atentos, para estar com os ouvidos abertos àquilo que o Senhor quer dizer à sua igreja, Jesus. para não se contaminar com o pecado, aleluia, para dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que Deus os abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.